1939, o mundo mergulhou no maior conflito da história da humanidade. Mais de 70 milhões de pessoas morreram. E tudo começou por causa de ambição, crise econômica e disputas de poder. Essa é a história da Segunda Guerra Mundial em apenas 5 minutos. Para entender como tudo começou, é preciso voltar alguns anos. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi considerada a grande culpada pelo conflito e sofreu duras punições impostas pelo Tratado de Versalhes. O país perdeu territórios, foi obrigado a pagar enormes indenizações e ficou com seu exército extremamente limitado. A economia entrou em colapso, o desemprego aumentou e a população passou a viver em meio à pobreza e à revolta. Esse cenário abriu espaço para o crescimento de movimentos radicais. Foi nesse contexto que surgiu Adolf Hitler, líder do Partido Nazista, prometendo restaurar o orgulho nacional e recuperar o poder alemão. Ao mesmo tempo, a crise econômica mundial de 1929 agravava ainda mais a instabilidade política. Hitler defendia a expansão territorial como forma de fortalecer o país, ideia conhecida como espaço vital. Aos poucos, a Alemanha começou a se rearmar, desrespeitando o Tratado de Versalhes, enquanto outros países europeus evitavam reagir diretamente, acreditando que isso impediria um novo conflito. Mas a expansão continuou. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. 2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra. Começava oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos, o avanço alemão foi extremamente rápido graças à estratégia chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, baseada em ataques coordenados com tanques, aviões e tropas terrestres. Enquanto cidades eram bombardeadas, soldados enfrentavam batalhas intensas em campos destruídos e linhas defensivas improvisadas. Em várias regiões, combates ocorreram em sistemas de trincheiras e fortificações, onde os soldados conviviam com lama, frio extremo e ataques constantes. Rapidamente, o conflito deixou de ser apenas europeu. Na Ásia, o Japão expandia seus territórios. Em 1941, ocorreu um dos eventos mais marcantes da guerra, o ataque japonês à base naval americana em Pearl Harbor. Após o ataque, os Estados Unidos entraram oficialmente no conflito. A guerra agora era mundial. De um lado, estavam os aliados, liderados por Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt e Joseph Stalin. Do outro, as potências do eixo, lideradas pela Alemanha nazista. Um dos maiores erros estratégicos de Hitler aconteceu quando ele decidiu invadir a União Soviética, enfrentando um território gigantesco e um inverno extremamente rigoroso. Foi nesse cenário que ocorreu a Batalha de Stalingrado, considerada uma das batalhas mais sangrentas da história e o início da derrota alemã. A partir de 1943, os aliados começaram a recuperar territórios. Em 1944, aconteceu o dia D, quando tropas aliadas desembarcaram na Normandia para iniciar a libertação da Europa ocupada. Enquanto isso, o regime nazista executava o Holocausto, um genocídio que assassinou cerca de 6 milhões de judeus e marcou profundamente a história da humanidade. Em 1945, as forças aliadas avançaram até Berlim. Sem saída, Adolf Hitler cometeu suicídio e pouco tempo depois, a Alemanha se rendeu. Mas a guerra ainda não havia terminado. O Japão continuava lutando no Pacífico. Para acelerar o fim do conflito, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Dias depois, o Japão anunciou sua rendição. Após 6 anos de combate,
A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. O conflito deixou milhões de mortos, cidades destruídas e transformou completamente o cenário político mundial. Após a guerra, foi criada a Organização das Nações Unidas com o objetivo de evitar novos conflitos globais. Estados Unidos e União Soviética se tornaram as duas maiores potências do mundo, iniciando o período conhecido como Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial se tornou o evento mais impactante do século XX, e suas consequências ainda influenciam o mundo até hoje. Se você quer entender os maiores eventos da história de forma rápida e clara, inscreva-se no canal História em 5 Minutos.